As nossas Bíblias em 1 Coríntios capítulo 12. Janeiro nós falamos o mês todo sobre o projeto de Deus para cada um, individualmente, os desafios de Deus, individualmente para 2015. Agora nós vamos falar sobre o desafio de Deus quando nós nos ajuntamos. O projeto de Deus é para todos nós. Realidade de Deus individual, a minha, a sua experiência. Aí quando nós chegamos que nós nos ajuntamos, e aí Deus começa a agir através da sua igreja. Então, para estarmos juntos e trabalharmos para o projeto do Senhor. Vamos ler, irmãos, do verso 12 até o verso 27. Vamos fazer essa leitura alternadamente. Eu vou pedir ao reverendo Silas, reverendo, de novo, meu irmão, me ajude aqui. Reverendo Silas vai ler os versículos pares com os irmãos e eu lerei os versículos ímpares. Isso para que os irmãos da internet, os que estão conectados conosco, também acompanhem a leitura da palavra de Deus. Vamos colocar em pé, irmãos, para fazermos essa leitura. Assim diz a palavra do Senhor. Aliás, é o contrário, né? Eu vou ler os pares, o senhor lerá os ímpares, né? Contrário. Porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, constituem um só corpo, assim também com respeito a Cristo. Pois em um só Espírito, todos nós fomos batizados em um corpo, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres, e a todos nós foi dado beber de um só Espírito. Porque também o corpo não é um só membro, mas muitos. Se disser o pé, porque não sou mão, não sou do corpo, nem por isso deixa de ser do corpo. Se o ouvido disser, porque não sou olho, não sou do corpo, nem por isso deixa de o ser. Se todo o corpo fosse olho, onde estaria o ouvido? Se todo fosse ouvido, onde o olfato? Mas Deus dispôs os membros, colocando cada um deles no corpo, como lhe aprouve. Se todos, porém, fossem um só membro, onde estaria o corpo? O certo é que há muitos membros, mas um só corpo. Não podem os olhos dizer à mão, não precisamos de ti, nem ainda a cabeça aos pés, não preciso de vós. Pelo contrário, os membros do corpo, que parecem ser mais fracos, são necessários. E os que nos parecem menos dignos no corpo, a estes damos muito maior honra. Também os que em nós não são decorosos, revestimos de especial honra. Mas os nossos membros nobres não têm necessidade disto. Contudo, Deus coordenou o corpo, concedendo muito mais honra àquilo que menos tinha. Para que não haja divisão no corpo, pelo contrário, coopere os membros com igual cuidado em favor uns dos outros. De maneira que, se um membro sofre, todos sofrem com ele. E se um deles é honrado, com ele todos se regozijam. Ora, vós sois corpo de Cristo e individualmente membros desse corpo. Vamos orar, irmãos. Deus amado,
Obrigado, ó Pai, por esta noite especial nas nossas vidas. Primeiro, por podermos celebrar a nossa tão grande salvação em Cristo Jesus. Por participarmos, ó Deus, da mesa da comunhão. Te louvamos, ó Deus, por todos os benefícios espirituais advindos dessa participação. Te agradecemos, ó Deus, também pela Tua palavra. Palavra que penetra os nossos corações e produz em nós a Tua vontade. E agora, ó Deus, nós acabamos de lê-la. Sabemos, ó Pai, que o Teu Espírito Santo é que nos faz entendê-la, que nos faz, ó Deus, apreendê-la a cada dia, a colocá-la em prática, a historificá-la através da nossa história, nas ruas, no trabalho, aonde estivermos. Por isso, ó Pai, nós te pedimos em nome de Jesus, que o Senhor nos ajude através do Teu Espírito, e que nesta noite possamos entender não só o projeto individual, mas também o projeto que é a Tua igreja, da qual nós fazemos parte. Por isso, ó Pai, venha com graça e misericórdia abençoar a cada um de nós. Igualmente, ó Deus, estenda a Tua graça àqueles que estão conectados conosco via internet. Que Teu Espírito esteja também falando aos seus corações. Abençoe, ó Deus, o Teu povo. Nós estamos com os nossos corações abertos para ouvi-lo. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Podeis sentar, queridos. Irmãos, agora não tanto, mas um dos momentos mais gostosos da minha vida é quando eu pegava uma revistinha de quadrinho para ler. Como eu já disse para os irmãos que convivem comigo há mais tempo, eu tinha 2 colchões. Um colchão de revista e um colchão de palha ou de capim, que eram os que nós tínhamos na época quando eu era criança e adolescente. Eu lia de tudo. Mas as revistinhas de quadrinho eram as revistinhas que eu mais gostava e gosto até hoje. Quando eu vejo aquelas tirazinhas de quadrinho, eu vou lá e leio todas elas. Se vem numa revista, às vezes eu chego lá no posto de mola, tem um jornal lá, e tá cheinho daqueles quadrinhos, eu fico lá enquanto a turma está se reunindo, a Jéssica colocando a turma lá para o momento de meditação, eu leio aqueles quadrinhos. Eu sou fascinado por essa criatividade que esse povo tem. E aí depois, claro, que vem mudando. E eu também gosto das coisas que estão novas aí. E um quadro que eu gosto é a turma do Charles Brown. Aquela turminha é uma turminha fantástica mesmo. E eu assisto pela internet, eu leio onde eu vejo ali a turminha, alguém da turminha eu já reconheço logo, vou lendo. Essa turminha do quadrinho, eu sei quase todos os nomes deles. Então eu bato o olho, falo, isso aqui é a Luluzinha, vou sabendo os nomes, porque eu gosto desse tempo. E num desses, lá dessas caricaturas, a Lucy, aquela encrenqueirinha. Olha, eu vou dizer uma coisa para vocês. Essa menininha faz da vida do Linus terrível. É igualzinha a Mônica. Ou pecinha rara, aquela Mônica. Mas a Luz também, ela é terrível na vida do Linus. E num desses quadros, ela chega, o pobre do Linus está assistindo televisão. E aí ela quer, de qualquer maneira, que ele mude de canal. E aí ele olha para ela com aquele jeitão bobão dele e diz assim, o que faz você pensar que você chega aqui agora, entra aqui onde eu estou, e que vai ditando as ordens? Ela diz assim, estes 5 dedos, individualmente,
eles não representam muitas coisas. Mas quando eu os uno como dessa maneira, em uma única unidade, eles formam uma arma terrível de se ver em ação. Aí o pobre do Linho diz, qual canal é que você quer? Aí ele afasta, olhando para os dedos dele. Ele disse assim, por que vocês não conseguem se organizar como aqueles? Não é? O pobrezinho, né, sai resmungando e ela assume o controle da televisão. Claro que eu não recomendo, de maneira nenhuma, os métodos dessa menininha sapeca. Mas ela traz uma lição preciosa para a igreja do Senhor, para entendermos o que Paulo está escrevendo nesse capítulo. Nós somos projetados enquanto igreja para trabalharmos juntos. O que ela nos lembra? Individualmente, eles não são nada. Mas quando eu os ajunto, assim, em uma única unidade, eles formam uma arma que é terrível de se ver em ação. É quando nós nos unimos, nós nos tornamos um instrumento eficaz nas mãos de Deus para derrubar as fortalezas de Satanás e proclamarmos com autoridade o amor de Jesus Cristo. Deus nos chama para vivermos unidos. E o que é que Paulo trabalha no capítulo 12 de 1 Coríntios? Paulo quer comunicar essa verdade e ele faz isso através da comparação da igreja com o corpo humano. Quem é que auxilia Paulo neste trabalho? Paulo era amicíssimo do doutor Lucas. Paulo tinha um médico formado ao seu lado que poderia passar para ele todos os detalhes da anatomia humana, de como é que funcionava essa realidade, do funcionamento de todas as partes. E através dessa analogia, ele comunica a verdade de que nós precisamos a cada momento aceitar as diferenças com os nossos membros, aliás, como membros individuais do corpo de Cristo. Primeira coisa, precisamos aceitar as diferenças como membros individuais do corpo de Cristo. Reconhecer essas diferenças como vitais para o bom funcionamento do corpo. Eu fico sempre dizendo uma coisa, quando você entrar na igreja, que todo mundo fala da mesma maneira, veste da mesma maneira e comporta-se da mesma maneira, corra antes que você seja contaminado. Isso é doença. Porque a igreja do Senhor Jesus Cristo é composta por indivíduos diferentes, que agem diferentemente, que tem cada um a sua característica peculiar, e Deus nos ajunta para entendermos que estas diferenças é exatamente a parte vital da igreja. Paulo nos diz que as nossas diferenças não são para ser acentuadas e resultarem em divisões. Em vez disso, elas são para cumprir o propósito de Deus, atender às diversas necessidades que existem dentro do corpo. As diversas necessidades que existem dentro do corpo. Há muitas partes, porque há muitas necessidades. Há muitas partes, porque há muitas necessidades. Sem as várias partes, algumas necessidades seriam negligenciadas.
Isso precisa ficar na nossa cabeça, porque isso é o começo de tudo isso, de toda essa realidade de Deus. E eu queria ajudá-los a compreender isto apenas com 3 palavras. Talvez os irmãos não irão lembrar muito do que ouviram aqui hoje, mas eu não queria que você esquecesse dessas 3 palavras. É o ponto, para mim, central do capítulo 12 de 1 Coríntios. É o ponto em que Paulo queria que a igreja de Corinto entendesse essa realidade, porque essa igreja, ela tinha diferentes pessoas com diferentes características dentro da igreja. Isso estava servindo para divisão e Paulo queria trabalhar esta realidade. E quais são essas 3 palavras? Eu preciso de você. Eu preciso de você. Não podemos esquecer disso. Eu não vou, irmãos, expor versículo por versículo, até porque é um texto muito conhecido, tanto meu quanto de vocês. Mas o que eu quero fazer é tirar desse texto algumas realidades que eu entendo que Paulo tinha no seu coração quando começou a escrever esse capítulo em parceria, claro, com o Espírito Santo de Deus, mas ouvindo o seu amigo Lucas. Porque a descrição aqui é a descrição de alguém que conhece o funcionamento e a anatomia do corpo humano. A primeira realidade que eu queria que você guardasse no seu coração é: cada membro é indispensável. Cada membro é indispensável. Este é o primeiro princípio de Paulo, e isso é para entendermos que nós precisamos um do outro. Cada membro é indispensável. Enquanto que cada membro do corpo de Cristo não é o mesmo, cada um de nós é essencial para o todo. Paulo diz, nem tudo é ouvido, nem tudo é olho, nem tudo é nariz, nem tudo é pé. Então, se não somos iguais, então nós precisamos, cada um precisa do outro. E cada um é essencial para o todo. Paulo usa essa analogia do corpo, porque é composto de vários órgãos. Ele cita olhos, mãos, orelhas, nariz. E ele diz que estas partes, esses órgãos, compõem a realidade do que nós somos enquanto corpo. Cada parte tem que estar presente a fim de que o corpo esteja completo. Se o corpo humano fosse completo apenas de uma parte, então ele deixaria de ser definido como corpo. Ele não seria definido mais como corpo. Um corpo é composto de várias partes. Lá, na base, o corpo compõe-se de quê? Isso, essa é a divisão clássica que todos nós sabemos. Claro que à medida em que você vai estudando, os nossos estudantes de medicina, de odontologia, eles vão especializando e tendo aí, sabe que essa cabeça tem um punhado de forames, tem um punhado de músculo, tem um punhado de nervos, tem um punhado de sustentabilidade, tem cérebro, e aí ele vai estudando cada parte desta. Mas basicamente o corpo é composto por várias partes. Mas, se nós argumentarmos que o corpo pode ser composto de uma única parte, então nós diríamos que ele é extremamente limitado. Se ele é composto de uma única parte, ele
perde a sua funcionabilidade. Ele perde a sua potencialidade de todas as outras partes. Se nós entendermos e concebermos a ideia de que a igreja é o pastor só, então nós vamos perder a funcionabilidade do corpo e nós vamos perder a potencialidade do corpo. O corpo vai ficar limitado. Então nós precisamos de entender que olhos são para ver, ouvidos para ouvir, mãos para tocar, nariz para cheirar e assim por diante. As várias partes do corpo contribuem para que o corpo, de todas as maneiras, não de uma única maneira e de maneira significativa, faça e cumpra o seu papel integral como um todo. Assim como o corpo de Cristo, Deus nos fez diferentes e únicos. Diferentes e únicos. Ele nos presenteia a cada um de nós de forma particular, única, como ninguém mais. Você já parou para pensar nisso? Eu bato nessa tecla, irmãos, porque esse é um dos pontos que pesa ao meu coração. Você é único. Único. Como ninguém mais, irmãos. Olha como isso aqui pesa no meu coração. Somos cada um especial e necessário. Ninguém mais pode representar a faceta da multiforme graça de Deus como eu represento. Ninguém mais pode fazer isso. Porque eu sou uma parte única. Deus não nos faz em série. Deus nos dá de uma maneira especial dons. Deus nos forma de maneira diferente, mesmo que somos da mesma casa. Mesmo que nós somos gerados pelo mesmo útero. Assim na igreja, nós deveríamos realizar a função que nos cabe, que fomos criados por Deus para realizá-la. Se é para ver, que veja. Se é para ouvir, que ouça. Se é para cheirar, que cheire. Se é para tocar, que toque. Ou seja, o que for que Deus deu a mim para representar no corpo, que eu faça isso. Não criticando, não querendo ser a outra parte, ou dizendo que não queria ser pé, queria ser ouvido, ou que não queria ser ouvido, queria ser olho. Então Deus nos fez, a cada um de nós, para representá-lo no corpo. Cada parte deve estar disposta a realizar a sua própria função e não procurar funcionar em um papel pelo qual não foi feito para representá-lo. Por exemplo, eu sempre digo, se faltar alguém para tocar, para cantar, para bater bateria, elas vão ficar aqui. Eu não fui chamado para isso. Além de dar um vexame, pagar um mico tremendo, não fui chamado para isso. A minha parte do corpo eu já entendi e nela eu opero. Nela eu trabalho. Porque foi para isso que eu fui talhado. Então, cada um de nós devemos entender isso. A Floyd Crook é uma senhora. Ela conta a sua experiência de infância, dizendo que uma vez ela foi para casa, depois da divisão de quem ia participar no teatro da escola, ela foi para casa chorando, porque ela tinha recebido uma parte pequenininha na programação. Ela queria uma parte maior, ela queria ser ter o papel principal. Então ela foi para casa chorando, embirrada, com raiva. Então ela chega em casa,
A mãe dela pergunta por quê. Ela diz, porque fulano pegou a pá, o couro, eu queria fazer um solo, tal, né? Aí a mãe deixa ela dar aquela calmadinha, a mãe sábia. Deixa ela, tá bem, bem? Agora tô. Então, tudo bem. Pegou um relógio, mostrou para ela, disse, filho, o que você está vendo? Relógio, é claro, né, mãe? Relógio. Não, mas o que você está vendo nesse relógio? Não, eu estou vendo o mostrador, estou vendo ponteiros, estou vendo aí o painel aí dentro, estou vendo as horas. Aí ela pegou um instrumento, abriu o relógio. O que você está vendo? Um punhado de pecinha aí dentro, punhado de engrenagem aí dentro. Então, filha, esse relógio seria inútil. Toda essa beleza externa seria inútil se dentro dele não tivesse todas essas pecinhas pequenininhas que você está vendo e outras que você não pode ver porque estão escondidas, porque são muito menores do que as que você está vendo. O corpo é assim, irmãos. Todos nós. Paulo está dizendo, não importa que órgão é, mas todos nós faremos os papéis principais na igreja. Todo papel na igreja é um papel principal. Até porque o papel principal na igreja é ocupado pelo Senhor da igreja. Pelo Espírito Santo que atua poderosamente na igreja. Pelo Deus Pai que ama essa igreja a ponto de entregar o seu Filho. Esse é o papel principal. Todos nós somos pequenas peças que Deus nos colocou para trabalharmos a fim de que toda a realidade de Deus aconteça através da igreja e na igreja. Cada um de nós é importante e essencial. Lembre-se, eu preciso de você. Segunda realidade. Paulo também nos dá o princípio de que cada membro é interdependente. Não existe cavaleiro solitário. O cara daquele dom é o cara. Não, não tem isso no corpo de Cristo. Não tem isso. Cada membro é interdependente. Cada parte do corpo de Cristo conta com o bom funcionamento de todas as outras partes. Cada parte do corpo de Cristo conta com o bom funcionamento de todas as outras partes. Quando não há uma participação cooperativa e incorporativa das várias partes do nosso corpo, muitas tarefas vitais seriam impossíveis. Por exemplo, o ato de falar. Como eu estou fazendo aqui agora. Se qualquer uma das partes envolvidas, necessárias, para que eu possa falar, decidisse que não queria participar desse ato, seria impossível para mim falar neste exato momento. A fala somente é possível quando o meu cérebro, nervos, músculos, língua, maxilares, lábio, laringe, pulmão, diafragma, coração, veias, artérias, vasos capilares e partes que eu não conheço da anatomia trabalharem juntamente. Senão eu não falo. O que aparece na superfície da fala é apenas um detalhe. Mas o meu corpo trabalha em um ato cooperativo,
muito complexo e precisa de muitos membros do meu corpo para que isso aconteça. Há milhões de células trabalhando para esse simples ato. Conjuntamente, cooperativamente. O mesmo, irmãos, é verdade para a igreja do Senhor Jesus Cristo. Cada membro do corpo de Cristo é interdependente. Mesmo o funcionamento mais servil, o corpo exige um esforço coordenado entre vários membros para que isto se concretize. Eu gosto da palavra de Kennedy Shandin, que é um historiador, e ele fala muito sobre a realidade da igreja. E como ele trabalha com essa realidade, é como o irmão Sirtes. Ele observou uma coisa interessante, o irmão Sirtes também pode ter observado isso no seu trabalho da história da nossa igreja. Normalmente, a igreja é representada por fotos em grupos. Em grupos. Começa a olhar. Grupo de adolescentes batendo fotos junto, grupo de jovens, grupo de senhoras, grupo... Então, aparece normalmente em grupos. Quanto mais maduros nós somos, nós nos tornamos em Cristo, mais percebemos que, se quisermos andar mais longe, precisamos um do outro. Precisamos de várias pessoas trabalhando juntos para que algo aconteça através da igreja. Eu estava lendo uma história essa semana e não li para isto, mas veio a calhar nesse tópico. Essa história fala de uma aldeia na montanha na Europa, há alguns séculos atrás. Eu não consegui pesquisar onde e nem que século era. Mas fala sobre um nobre que perguntou qual que seria o legado que ele poderia deixar para aquela cidade. E alguns dos seus conselheiros disseram que tinha uma comunidade lá embaixo, depois dos muros do seu domínio, que precisava de um templo. Eles se reuniam em vários lugares, não tinha um local certo, e ele diz, então eu vou fazer um templo. E anunciou, as pessoas anunciaram que o nobre iria fazer um templo. E ninguém viu o projeto do templo até que fosse terminado. Quando terminou o projeto do templo, todas as pessoas foram convidadas para a inauguração daquele prédio, se maravilharam da beleza, do capricho, do bom gosto que aquele nobre teve ao construir aquele templo. Mas alguém perguntou o seguinte para ele: mas onde estão as lâmpadas? Eu não vejo lâmpadas. Como é que esse templo vai ser iluminado? Aí o nobre mostrou, no decorrer de todas das paredes laterais, tinham vários lampiões, várias coisas para iluminar. E ele diz o seguinte: cada um vai receber uma lâmpada dessa, vai levar para casa, para que possa trazer por todas as vezes que vier ao culto. E cada vez que você estiver aqui, a área onde você estiver sentado será iluminada, disse o nobre. Cada vez que você não estiver aqui, esta área estará escura. Esta é para lembrá-lo de que sempre que você deixa de vir ao templo,
alguma parte da casa de Deus ficará escura. Eu falei, que coisa fantástica. Sabe por que algumas coisas não funcionam na igreja presbiteriana de Araraquara? Porque quem deveria fazê-lo está sentado aí, sem dar a mínima para isso. Sabe por que algumas coisas estão funcionando precariamente? Porque as partes que deveriam fazer funcionar como um reloginho, não está nem aí. Sabe por que algumas outras partes estão funcionando muito bem? Porque todas as partes que deveriam fazer funcionar estão aqui. Sabe que alguns pontos estão escuros? Porque os donos das lâmpadas que deveriam clarear esse lugar não estão aqui. E se estão com as suas lâmpadas apagadas. Deus o colocou aqui, na igreja presbiteriana de Araraquara, e Deus nos colocou no seu corpo, na igreja, que o representa no mundo, para desenvolvermos um papel estratégico. Eu estou aqui, irmãos, cumprindo um papel estratégico de Deus para a vida desta igreja. E não só para a vida desta igreja, para o momento de Deus em Araraquara. Eu ocupo esse papel. Então isso pesa ao meu coração, porque eu sou parte importante para que o que Deus quer fazer na vida dessa igreja, Ele possa fazer. Para que essa igreja se torne eficiente, eu preciso de assumir a minha parte no projeto de Deus nessa igreja. Todos nós dependemos uns dos outros. Nós dependemos de que você esteja aqui e realize a sua função. E quando você deixar de estar aqui, ou realizar a sua função neste corpo, toda a igreja vai sofrer o prejuízo disto. Portanto, use os seus dons para a glória de Deus e deixe os resultados com Ele. Mas lembre-se de uma coisa, eu preciso de você. Terceiro e último ensinamento de Paulo, nesse capítulo 12. Cada membro é interligado. Paulo está dizendo, irmãos, que cada membro está ligado um ao outro. Ou seja, tudo que afeta o membro do corpo de Cristo é sentido por todos os membros. Eu estava ouvindo uma pessoa dizendo, no primeiro momento, eu achei que ele estava sendo exagerado. Mas num segundo momento, que eu fui mastigar o que eu ouvi, porque eu sou ruminante, irmãos. Eu sou ruminante. É uma característica que Deus me deu, e eu louvo a Deus por isso. Me ajuda muito essa capacidade de ruminar que Deus me deu, vários buchos. Então alguma coisa cai, e quando o meu cérebro entende que aquilo é importante, então eu jogo para outra repartição e fico ruminando. À noite, quando eu dirijo, quando eu estou assistindo, não importa. Chegou o momento eu começo a mastigar aquele negócio, não é? Por isso que eu não consigo ficar na cama muito tempo quando eu acordo. Se eu acordo às 4, eu levanto às 4. Se eu acordo às 5, eu levanto às 5. Se eu acordo às 6, eu não fico, eu não posso ficar. Porque a hora que eu for tomar café, eu já estou cansado. Porque eu começo a ruminar 1001 coisa. Então eu preciso de ruminá-las, mas no tempo certo. Ele diz o seguinte, que o grande problema da igreja é hanseníase espiritual. E aí ele explica, ele dá lá um nome lá,
o nome científico, mas a gente conhece como bacilo de Hansen, não é? Ele dá todo o processo, ele explica cientificamente. Ele diz que o grande problema da lepra é que ela vai dando em determinadas partes do corpo, criando uma insensibilidade. A pessoa vai perdendo a sensibilidade. Aí ele pode meter a mão no fogo, pode meter o dedo numa máquina, ele não sente. Pode ferir, aquilo virar, se alguém não estiver lá atento, ele não consegue sentir dor. O corpo não sente, porque ele não sente dor naquelas partes. E o que Paulo está dizendo para mim e para você, é o que Watmani disse quando ele foi preso e torturado. Ele diz, quando batiam nos meus pés, na sola dos meus pés, todo o meu corpo sentia dor. Irmãos, quando é que você descobre que você tem um dedinho mindinho no pé? Eu nunca ligo para ele. Ele só me dá trabalho na hora de cortar a unha. Ele fica aquele toquinho lá, se eu brincar, eu arranco lá no final. A matriz. Porque a unha é tão estranha. Mas sabe quando eu lembro? É quando eu tropeço, eu gosto de andar descalço. Eu chego do culto, eu ponho o pezão no chão. Eu ando descalço o tempo todo que eu posso. São algumas manias que você não sabe, mas Simone sabe de todas elas. E aí eu vou passando, assim, eu tenho aqueles banquinhos de madeira. Eu vou passando, aí, irmãos, o pé que não estava com nenhuma dor começa a pular. Aí eu abaixo, ai, Deus amado. Aí sabe o que acontece? Todas as partes da minha fala não fala nada, só geme. A minha parte traseira abaixa, o meu braço, as minhas mãos começam a trabalhar para que possa levar um carinho àquela pecinha que eu tinha até esquecido que ela existisse. É disso que Paulo está falando, queridos. Eu não falo palavrão, irmãos. Nunca. Uma expressão que eu falo, oh, Deus querida! É assim que eu faço, e doer muito. Quanto mais dói, mais eu gemo. E agora, quando você fica com vergonha, você não fala nada, só sente a dor. Eu levei uma pancada essa semana, irmãos. Está inchado. Aqui, ó. Vermelho. Tinha um rapaz comigo. Eu fiz... tudo bem, pastor? Tudo bem. O Ítalo está aqui? Não está, deve ter ido na congregação. O Ítalo estava comigo. Uma lâmina, irmãos, de quase 400 quilos, gerou e pegou minha perna. Irmãos, é isso. Todo o meu corpo foi afetado. Tudo volta para auxiliar. Nem que seja uma pegadinha de carinho, o dedinho, essa coisa que eu esqueço que ela existe. Mas na hora da dor você baixa, tudo funciona em direção a essa pecinha que fica do lado de cá. Eu só quero perguntar, quantos aqui já bateu o dedinho midinho em algum negócio? Levanta a mão. Eu quero ver, só ver. Puxa vida. Rapaz, que negócio que dói. Olha aí, todo mundo. Então ele existe. A gente bate e sabe que esse cabra existe, irmãos. Então é isto que Paulo está dizendo no versículo 26. Se o membro sofre, todo membro sofre com ele. Se o membro é honrado, todos os membros se regozijam com ele. Nós estamos interligados. Nós estamos todos relacionados.
Há um laço, irmãos, entre cada um de nós que nos fazem inseparáveis. Embora às vezes a gente gostaria de separar. Mas nós somos inseparáveis. Paulo diz que não tem diferença. Todos nós somos batizados pelo Espírito Santo de Deus. Fomos formados, ajuntados, trabalhados num único corpo. Não importa se você é judeu, se você é grego, se você é escravo, se você é livre, se o carro que você está dirigindo é 2014, se você mora no Dama, se você mora onde você quiser. Não importa, todos nós. Foi nos dado beber do mesmo Espírito. Deus nos uniu, Deus nos laçou, Deus nos ajuntou. Quando algo acontece com um membro do nosso corpo, seja bom ou ruim, todos os outros membros do corpo devem responder em conformidade. E isso é difícil. Às vezes a gente só vai para o churrasco. Às vezes nós só nos alegramos porque a dor nos incomoda, irmãos. A dor nos faz chorar, a dor nos nivela, a dor diz que todos nós somos feitos de um material biodegradável. Irmãos, nós não podemos fechar os olhos para o que está acontecendo na vida das pessoas que estão ao nosso lado. Nós precisamos nos mover enquanto igreja. Cada um vai continuar sendo parte vital deste órgão local. E nós precisamos entender esse papel. Nós precisamos colocar isso no coração e caminharmos de uma maneira em que representemos este lado. Não se esqueça, eu preciso de você. Pastor Alexandre precisa de você, todos nós. Um precisa um do outro. Eu li uma outra que foi fantástica, eu quero terminar com ela. Eu gosto disso. C.S. Lewis que gosta de fazer muito isso. Mas não é dele, não. Um dia, ocorreu aos membros do corpo que eles estavam fazendo todo o trabalho sozinho, enquanto a barriga estava tendo todos os alimentos e ficando com eles para ela. Então eles fizeram uma reunião e presumivelmente não convidaram a barriga. Depois de uma longa discussão, decidiram entrar em greve, até que a barriga consentisse em ter a sua cota adequada de trabalho. Assim, por um dia ou 2 dias, as mãos se recusaram a levantar a comida. A boca se recusou em recebê-la. Os dentes, por sua vez, não tinham trabalho a fazer. Não tinha comida na boca, logo ele não tinha o que fazer. Mas depois de 1 e 2 dias, os membros começaram a achar que eles próprios não estavam em um estado muito ativo. As mãos mal poderiam se mover. A boca estava seca, parecia que estava faltando alguma coisa. As pernas eram incapazes de suportar o resto do corpo. Assim eles descobriram que mesmo a barriga, à sua maneira maçante e tranquila, estava fazendo o papel necessário para o corpo. E que todos devem trabalhar juntos, ou o corpo iria cair e desfalecer. Os nossos corpos trabalham juntos, todas as partes, a fim de que possamos viver uma vida plena e tranquila. Assim, o corpo de Cristo deve também trabalhar em conjunto. Cada um desse corpo é indispensável. Cada um é interdependente. Cada um é interligado ao todo. E nós podemos, como membros desse corpo, experimentar saúde e crescimento na velocidade de Deus
e no poder de Deus movendo através dessa igreja unida. E só assim podemos desempenhar o papel que Deus tem em mente para esta igreja. Lembre-se, eu preciso de você. Agora, irmãos, vocês me ouviram dizer isso sempre. Agora nós vamos cantar um hino. E eu queria que você saísse, enquanto cantamos esse hino, do seu lugar e dissesse para todas as pessoas que você puder dizer, hoje aqui, agora, que você precisa dela. Dizendo assim, eu preciso.